A maior história geopolítica de 2026 ocorreu na semana passada, como o Canadá, maior aliado dos Estados Unidos da América, mudou repentinamente, afastando-se dos Estados Unidos da América e buscando um futuro mais promissor com a China. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, foi a Pequim esta semana, sendo a primeira visita de um premier canadense à China em quase uma década, uma atitude ousada. Redes sociais agitadas. Na última semana, muitos americanos ficaram em choque com a decisão do Canadá de se aproximar da China. Se acha que é blefe do Canadá, ouça o que disse a ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, esta semana. Precisamos diversificar parceiros e ampliar o comércio com países além dos Estados Unidos da América em 50% nos próximos 10 anos. Isso não é o Canadá se protegendo contra os Estados Unidos? Isso é uma reversão estratégica? O primeiro-ministro Mark Carney resumiu toda a situação com uma citação simples e profunda. Aceitamos o mundo como é, não como gostaríamos. Essa citação parece simples, mas ainda assim explica tudo o que você precisa saber sobre a decisão do Canadá de se aproximar mais da China. Em um mundo perfeito, os Estados Unidos e o Canadá seriam como irmãos e desfrutariam de um comércio robusto entre as duas nações. Certamente é assim que os canadenses gostariam que o mundo fosse. Há 9 meses, Trump começou uma guerra comercial global, atingindo até aliados como o Canadá. Setores como aço, alumínio, automóveis, madeira e cobre no Canadá sofreram com tarifas altas dos Estados Unidos da América. Tarifas e instabilidade global são os principais motivos. O dólar caiu e o ouro disparou nos últimos 12 meses. Trump, em vez de cooperar com o Canadá, principal parceiro dos Estados Unidos da América, ameaçou anexar o país e o chamou de 51º Estado em tom de brincadeira. Os canadenses começaram a boicotar viagens aos Estados Unidos da América. Bebidas alcoólicas americanas foram retiradas das prateleiras e substituídas por marcas canadenses locais, e nem preciso dizer. A reputação dos Estados Unidos da América no Canadá e a opinião sobre Trump caíram a um nível histórico em 2025. Aqui entra a segunda parte da citação de Carney, pois agora os canadenses encaram o mundo como ele é. E reconhecendo que os Estados Unidos da América sob Trump não são um parceiro comercial confiável no futuro próximo. A única comparação que vou fazer para vocês com os Estados Unidos, nosso relacionamento, isso não é nenhuma novidade, é muito mais multifacetado, muito mais profundo, muito mais amplo do que é com a China. Mas sim, em termos de relacionamento, ele progrediu nos últimos meses com a China. É mais previsível e você vê resultados disso. Essa declaração do primeiro-ministro canadense teria sido inimaginável há um ano, mas é difícil criticar ao chamar a China de um parceiro comercial mais previsível e confiável. Trump fez pausas, deu isenções e alterou tarifas com o Canadá 6 vezes só no último ano. Essas políticas tarifárias que mudam o tempo todo tornam quase impossível para as indústrias canadenses fazerem negócios com os Estados Unidos da América. Nenhum líder empresarial consegue planejar com antecedência, e todos os dias você está sujeito aos sentimentos emocionais do presidente dos Estados Unidos da América. Trump, ao tentar conquistar a Groenlândia, novamente impôs tarifas a aliados europeus. Agora, 8 países da Europa enfrentam penalidades para forçar a mão deles e permitir que os Estados Unidos adquiram a Groenlândia. Na semana passada, compartilhei este tweet de Michael McFaul, um ex-embaixador dos Estados Unidos da América, que escreveu: "Se Trump continuar agindo como líder de um Estado imperial fora da lei, mais países tenderão a apoiar a China, vista como potência racional, pacífica e respeitadora das regras." O tweet do embaixador se concretizou, pois a virada inédita do Canadá em relação à China terá impacto global. Infelizmente para os Estados Unidos da América, isso pode ser só o começo. O Financial Times publicou a matéria "Trump está fazendo o mundo se apaixonar pela China." Países que antes admiravam o sucesso americano agora veem os Estados Unidos da América como adversários e Pequim como exemplo. Isso retrata bem a situação no Canadá e deveria preocupar os americanos, pois os dados comprovam essas afirmações. Não acredita? Então veja a pesquisa e o relatório do Conselho Europeu de Relações Exteriores. Como Trump está tornando a China grande novamente e o que isso significa para a Europa. Porque, atualmente, a maioria dos países tem uma visão bem diferente dos Estados Unidos da América e da China. Quando os cidadãos foram questionados, você acha que a China terá mais ou menos influência global na próxima década? Todos os países responderam positivamente, dizendo que a China terá mais influência. Até mesmo 54% dos americanos também acham que Pequim só vai ficar mais forte. Quando perguntaram o que acha da China,
A maioria dos países e 51% dos americanos veem a China como parceiro confiável para a cooperação estratégica. Mas aqui estão os resultados realmente chocantes dessa pesquisa, porque veja como o mundo agora enxerga os Estados Unidos. Os mesmos países foram questionados se consideravam os Estados Unidos da América um aliado de seus países. Exceto a Índia, todos os países tiveram uma queda significativa na percepção sobre os Estados Unidos da América. Só 16% dos europeus e 25% dos britânicos veem os Estados Unidos da América como aliado. E quando você pergunta a essas pessoas se acham boa ou ruim a eleição de Donald Trump para os Estados Unidos da América, todos os países responderam negativamente, mostrando forte queda na popularidade de Trump mundialmente. O interessante dessa pesquisa é que ela é de novembro de 2025, bem antes da invasão da Venezuela e das ameaças de anexação da Groenlândia. Trump impactou o mundo, mas agora ele se volta para a China. Trump tem focado em colonialismo e expansionismo na política externa para 2026, segundo Stephen Miller, assessor de segurança interna. A força faz o direito. Os Estados Unidos vão anexar territórios, controlar o hemisfério ocidental e impor uma nova ordem mundial. Mas essa visão certamente não está alinhada com os valores canadenses. Para entender isso, basta ouvir Stephen Harper, conhecido como o primeiro-ministro mais pró-americano da história do Canadá. Isso realmente é um alerta para este país diversificar de verdade seus mercados de exportação. Por isso assinamos acordos comerciais. Europa, Ásia, Pacífico, Américas e Canadá também fazem isso. Para ser direto, isso não é nada contra os Estados Unidos da América. Apesar das disputas atuais, o Canadá tem sido usando um termo de negócios e agora estou no ramo de investimentos. Nós temos estado extremamente concentrados nos Estados Unidos como país e não há razão para isso. Só porque temos essa proximidade geográfica, isso não justifica o grau de dependência que temos de um único mercado, o que às vezes é desvantajoso. Trecho de Stephen Harper é crucial para entender a mudança do Canadá em relação aos Estados Unidos da América. Stephen Harper foi o primeiro-ministro do Canadá de 2006 a 2015 e supervisionou um dos períodos mais prósperos da história econômica canadense. A economia se fortaleceu tanto que o dólar canadense igualou o americano em setembro de 2007 sob sua liderança. Agora, o principal motivo pelo qual a economia de Harper floresceu foi, na verdade, uma relação muito mais próxima e profunda com a China. Harper expandiu o comércio com a China. Indústrias canadenses como alumínio e madeira aumentaram os lucros ao exportar para a economia chinesa em rápido crescimento. Então, na realidade, o Canadá anunciar uma nova mudança em direção à China não é algo novo. Na verdade, isso deve ser visto como um ressurgimento de antigos objetivos de política externa. O que chama a atenção é a grande oportunidade perdida pelos Estados Unidos, já que o Canadá sempre foi muito leal aos interesses norte-americanos. Lembre-se, o governo canadense prendeu Meng Wanzhou, filha do Chief Executive Officer da Huawei, a pedido dos Estados Unidos da América. Durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, Meng Wanzhou ficou em prisão domiciliar no Canadá por quase 3 anos, causando uma tensão significativa entre o Canadá e a China. Tudo isso beneficia os Estados Unidos da América, não há aliado melhor e mais confiável que o Canadá. Trump mostrou que sua política America First significa América sozinha, e o Canadá não é o único país reagindo a isso. A União Europeia assinou um dos maiores acordos de livre comércio do mundo com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo levou 25 anos para se concretizar, sendo acelerado pela política externa de Donald Trump. Europa e China fecharam acordo de preços para a reentrada dos veículos elétricos chineses na União Europeia. Esse acordo foi resultado da guerra comercial de Donald Trump. O novo acordo comercial do Canadá com a China é talvez o mais importante, já que o país sempre foi visto como o irmão menor dos Estados Unidos da América, e esse novo acordo vai mudar o futuro do mercado norte-americano. Primeiro, ele reduz as tarifas sobre 2 produtos-chave, veículos elétricos e óleo de canola. Isso fortalecerá o comércio bilateral em bilhões de dólares ao ano e começará a introduzir veículos elétricos chineses no mercado norte-americano. Os Estados Unidos são o único país que não importa veículos elétricos chineses. Já o Canadá vai permitir a entrada de 49 mil desses veículos, o que equivale a 25% do mercado automotivo canadense.
com tarifa reduzida para 61%, bem menor que os 100% impostos por Justin Trudeau aos veículos elétricos chineses em 2024, o mundo já muda rapidamente em 2026. O Alasca tornou-se importante para o governo Trump. Trump assinou uma ordem executiva no primeiro dia de mandato chamada Liberando o Extraordinário Potencial de Recursos do Alasca. O governo emitiu outra ordem executiva chamada Medidas Imediatas para aumentar a produção de minerais americanos. A ordem executiva orienta as agências governamentais a tomarem medidas imediatas para facilitar a produção doméstica de minerais ao máximo possível, incluindo cobre e ouro. Em outubro de 2025, algo ocorreu e enviou um forte sinal ao mercado. A administração aprovou o projeto da Estrada Ambler, obra de infraestrutura para liberar acesso a recursos minerais críticos no norte do Alasca. Agora, o projeto Whistler está localizado no centro-sul do Alasca, então essa decisão não se aplica diretamente a ele. Mas esse não é o ponto. A aprovação enviou uma mensagem clara. O Alasca reabriu para negócios e o desenvolvimento de recursos é novamente possível, com forte apoio federal e estadual. O governador do Alasca, Mike Dunleavy, apoia o crescimento econômico e a infraestrutura para a mineração no estado. Ele já visitou o projeto Whistler. O projeto também recebeu em 2025 a visita da delegação do Alasca em Washington com a senadora Lisa Murkowski e o representante Nick Begich. O projeto Whistler estima cerca de 294 milhões de toneladas de recursos minerais a 0,68 gramas por tonelada, equivalente a 648 milhões de onças de ouro na categoria indicada. Além disso, 198 milhões de toneladas a 0,65 gramas por tonelada, equivalendo a 416 milhões de onças de ouro, equivalente em ouro inferido e o componente de ouro desta estimativa. O depósito tem cobre e prata, recentemente incluídos na lista de minerais críticos priorizados para exploração e desenvolvimento pelo governo Trump. O interessante é que a estrutura de propriedade da empresa é única. 78% das ações em circulação pertencem à empresa-mãe. Um acionista detém 78% das ações e 45% estão com a administração e internos. Diversos catalisadores se alinham, por isso o projeto está no meu radar. Agora estamos em um ciclo de corte de juros do Federal Reserve. Ouro, cobre e prata estão sendo negociados perto de recordes. O apoio das políticas federais e estaduais avança de forma mais construtiva. O Alasca está avançando com novos planos de infraestrutura, como o projeto West Susitna, que melhoraria a conexão entre o projeto Whistle e Anchorage. Outro marco importante está em andamento para a empresa. A Estados Unidos Gold Mining já começou a trabalhar em avaliação econômica inicial, conhecida como pré-viabilidade econômica ou avaliação preliminar, é uma análise inicial de possíveis fatores econômicos. E embora seja preliminar por natureza, seu momento é notável, considerando as condições atuais do mercado, com o ouro e o cobre sendo negociados próximos aos níveis recordes.